Olha, recentemente o dólar superou o seu maior patamar da história, né? Passou de R$ 6,06. E se a gente olhar só para os últimos 6 meses, a gente está falando aqui numa alta de 19%. No último ano, é uma alta de 22%, enquanto o real segue sendo uma das piores moedas desse ano. Isso sem falar na nossa bolsa, que vem caindo, e o que faz com que muitos pensem, né? Será que é hora de investir em dólar? Bom, alguns dias atrás eu fiz um vídeo alertando para o risco de dolarizar toda a sua carteira agora, mas aqui eu quero falar sobre 3 investimentos que se beneficiam de uma alta do dólar. Quando eu falo eu quero falar, me refiro aqui como o Clube do Valor, porque quem vai guiar tudo isso, vai te contar quais são esses investimentos, é o meu sócio aqui, o Felipe Almeida. Felipe, bola contigo. Boa, vamos lá, e a primeira coisa que a gente tem que entender é por que o dólar subiu tanto assim. Afinal de contas, a gente precisa lembrar que subida do dólar não é nada incomum no Brasil, o dólar sobe desde sempre. Lembra lá como era em 2018, por exemplo, dólar ultrapassa R$ 3,70 e registra maior valor em 2 anos. E se a gente for voltando no tempo, a gente encontra mais notícias assim. Lá em 2015 tinha manchetes como, pode o dólar passar de R$ 6? Naquela época tinha acabado de tocar os 4. E mesmo quando a notícia era dólar a R$ 3 veio pra ficar, a valorização já era de 19%. E o que a gente vê acontecendo agora é um pouco do que vem já acontecendo nos últimos anos. Ou seja, quem investiu em dólar surfou essa onda aqui. Mas a pergunta que fica é, por que então que a gente viu uma aceleração muito mais forte dessa alta recentemente? Tudo começa na piora das contas públicas. Em 2023, a gente viu chegar no segundo maior déficit da história. E nesse ano segue parecido, inclusive com o déficit das empresas estatais, que vem atingindo recordes que nunca foram vistos na história recente. Enquanto isso, de outro lado, a arrecadação em impostos do Brasil segue batendo recorde após recorde nesse ano. Foi em fevereiro, foi em março, em abril, em maio. No primeiro semestre inteiro, aí setembro, outubro, todos os meses desse ano, vem batendo novos recordes. E por que isso aqui é tão significativo? Imagina comigo agora que você é um grande investidor bilionário, só que você não mora no Brasil, você mora fora. Só que você tem interesse de negociar ações ou qualquer outro investimento no Brasil. Tem tanto estrangeiro negociando no Brasil assim. Tem sim. Olha aqui para os números comigo. Mais da metade do dinheiro da nossa bolsa de valores hoje é do investidor gringo. Só que quando você é investidor internacional e você quer trazer dinheiro para o Brasil, a primeira coisa que você precisa fazer é transformar o dólar que você tinha em reais, fazer uma taxa de câmbio. Ora, então quanto mais investidores internacionais você tem querendo investir no Brasil, mais você vai ver uma troca de dólar por real. Ou seja, uma demanda por compra de real e venda de dólar. E pela lei de oferta e demanda, quanto mais demandado é um produto, mais valorizado ele fica. Ou seja, quanto mais gente querendo investir no Brasil, mais barato vai ficar o dólar pra gente. Só que o movimento que a gente vê agora é o oposto disso. A nossa bolsa de valores voltou a registrar uma saída de investidores estrangeiros agora em setembro. Inclusive, a fuga de capital estrangeiro na bolsa já é a maior em 8 anos. Mesmo com a notícia da queda do juro americano. E essa métrica aqui acaba sendo um termômetro de confiança do investidor no nosso país. Então, com cada vez mais o gringo saindo do Brasil, mais venda de reais a gente tem e mais a nossa moeda se desvaloriza frente ao dólar. E aí, por essas e algumas outras, o dólar bateu seu recorde que chegou a ser de R$ 6,11, o que é ruim para várias frentes no nosso país, só que é bom para quem sabe investir nessas 3 coisas que eu vou te mostrar a partir de agora. Quais são as 3 principais formas de investir e ganhar dinheiro com a alta do dólar? A primeira delas é a mais óbvia, que é comprar dólar. A gente vê manchetes falando sobre isso na internet o tempo inteiro. Afinal de contas, você retirar o risco geográfico da sua carteira de investimentos é ótimo. E aí você tira o risco da moeda que você vive no país, mas o Brasil que tem seus problemas com o real. E a moeda mais desejada para fazer isso é o próprio dólar, com mais de 200 anos de circulação e boa reputação. Principalmente lá depois do fim do acordo de Bretton Woods, que aconteceu em 1871, quando o lastro em ouro foi extinto e a principal moeda de referência para o mundo todo passou a ser o dólar. Ou seja, o dólar passou a ser referência de proteção de poder de compra para todo mundo. Inclusive foi assim para boa parte da geração de pessoas que viveram a hiperinflação aqui no Brasil, que durou ali entre os anos de 1985 até 1994, mais ou menos. Muito provavelmente você mesmo que está assistindo o vídeo viveu aquela época, ou seus pais, onde a gente tinha inflações que chegaram a 2.500% no ano. Você lembra disso? Naquela época, muitos negócios eram fechados em dólar, principalmente venda de bens, de imóveis, de automóveis. Algumas pessoas, inclusive, queriam receber o salário em dólar. E aí, dentro de muitas dessas pessoas, passaram a acumular as suas reservas em dólar. Trocava real por dólar, guardava aquele dólar ali, porque ia proteger o poder de compra. Pelo menos você evitava de ficar mais pobre no curto prazo. E aí ficou essa cultura inconsciente do brasileiro de compre dólar e proteja o seu investimento. Afinal de contas, o real seguiu perdendo muito mais valor do que o dólar ao longo dos últimos anos. E foi assim desde que o real foi lançado. R$ 100 lá em 1994 tem um poder de compra de R$ 12 hoje.
Só que, apesar de tudo isso, comprar somente a moeda dólar é uma péssima forma de você proteger o teu dinheiro dessa flutuação cambial. Como assim, Felipe? Tu não acabou de dizer que o dólar protege muito mais o capital do que o real? E sim, foi exatamente isso que a gente falou. O grande ponto aqui é que uma moeda, ela não é um ativo. Se você compra 100 dólares hoje, o que você vai ter daqui a 10 anos continua sendo 100 dólares. Não é como se essa quantia fosse te gerar $1 a mais todos os anos só por você ter ela acumulada. Em outras palavras, uma moeda, ela não gera fluxo de caixa. Por isso, ela não pode ser um investimento. Comprar dólar só não é pior do que guardar dinheiro embaixo do colchão, que eu sei que tem muita gente que faz isso no Brasil ainda. Mas é quase a mesma coisa. Quanto mais o tempo passa, mais dinheiro você está perdendo. Porque afinal de contas, o dólar também se valorizou, perdeu o poder de compra ao longo das últimas décadas. Olha essa imagem aqui que mostra isso. O ponto é que existem formas muito mais eficientes de proteger sua carteira de investimentos usando o dólar. E mais importante ainda, de saber qual é a hora certa de comprar ou de vender investimentos em dólar. Inclusive, é isso que a gente aconselha a todos os clientes de consultoria e gestão aqui do Clube do Valor, que somados já passam de 3 bilhões de reais de investimento. Mesmo que seja uma carteira um pouco mais conservadora, tem ali uma parte da carteira que vai para ações internacionais. Mas, principalmente se essa carteira for agressiva, a gente vai ver uma parcela ainda maior de investimentos em dólar. Inclusive, se você está na dúvida se você tem que comprar mais dólar agora, se é hora de vender, ou se você não se sente seguro para fazer isso sozinho, por falta de conhecimento, por falta de tempo, aí eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas treinados aqui do Clube do Valor. Durante um período de 1 hora, ele vai olhar para o teu portfólio de forma individual e ver como é que você pode investir melhor, inclusive em dólar. Para você participar, lê esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para você ou clica no link da descrição do vídeo. Beleza, então aqui você já viu que comprar dólar sozinho não faz sentido. Uma próxima forma de realmente investir em dólar é comprar o IVVB11, por exemplo. Aqui você está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos através de um ativo só. E isso carrega 3 vantagens muito claras em frente ao dólar moeda somente. Primeira de todas, ele é um ativo que gera rendimentos constantes. Afinal de contas, você está falando de 500 empresas que têm lucro, esse lucro vira dividendo que volta e refaz sua bola de neve. As empresas continuam se valorizando e assim você tem ativos na carteira. Vantagem 2, ele é testado no tempo. Afinal de contas, nada deu um retorno maior do que as ações americanas nos últimos mais de 200 anos, como mostra esse gráfico aqui, onde as stocks, que são as empresas lá dos Estados Unidos, tiveram performance muito acima do dólar, do ouro, da renda fixa americana. E vantagem número 3, investir através do IVVB11, por exemplo, funciona muito bem quando você mistura ele com ações brasileiras. Porque olha só essa performance do resultado da Bolsa Americana nos últimos 20 anos. Tá somente ela na linha amarela. E aí você olha agora, na linha vermelha, o resultado da Bolsa Brasileira nesse mesmo período. E nesse terceiro gráfico, você enxerga a linha azul, que mostra a junção da Bolsa Brasileira com a Bolsa Americana, gerando um retorno muito maior do que qualquer uma das bolsas individualmente. Ou seja, existe um ganho de eficiência ao juntar esses dois ativos. E ainda assim, te ajuda a se proteger da perda do poder de compra do real, já que você está transformando uma parte do seu dinheiro em dólar. Então, para quem quer investir de forma passiva, através de um só ativo, comprar 500 outras empresas, e aí você não precisa ficar selecionando quais são as empresas americanas que vão para sua carteira, o IVVB11 é o melhor ativo que tem para você. Agora, se você quer investir de forma ainda mais eficiente e buscar uma performance acima do IVVB, acima da média do mercado, aí vem a terceira forma de ganhar dinheiro com a alta do dólar, que é escolher ações específicas, escolher as melhores ações que vão performar melhor ao longo do tempo. E aqui eu já te deixo um disclaimer muito importante. A maioria dos investidores que tenta escolher ações por conta própria, eles acabam quebrando a cara. É isso que mostra, por exemplo, esse estudo aqui do JP Morgan, que comprovou que o resultado médio dos investidores autônomos por ano é de menos de 2%, enquanto que o próprio S&P 500, que seria o próprio IVVB11, teve uma rentabilidade de mais de 5%. O cara foi ali tentar bater o índice e o que aconteceu foi que ele, na verdade, ficou muito abaixo da média. Aí você pode falar, Felipe, porque essa galera são investidores amadores, eles não vão conseguir bater o mercado mesmo. só que isso não é verdade só para eles. Existe um estudo que mostra que investidores profissionais que têm fundos de ações muitas vezes bilionários acabam em 84% das vezes perdendo pro S&P 500. Apenas 15% dos fundos de ações conseguem bater o índice. E eu te digo isso aqui para você entender que não vai ser uma tarefa trivial. Afinal de contas, a gente está falando do maior mercado do mundo, onde os maiores investidores estão de olho o tempo inteiro tentando performar melhor. E é inclusive por isso que aqui no Clube do Valor a gente levou 8 anos para desenvolver a nossa própria estratégia de seleção de ações americanas. É um processo que requer muito estudo e muito teste até você comprovar que é eficiente. Até que a gente criou. Para isso, a gente se baseou em argumentos já comprovados com o tempo, como o que se chama de fator momentum. E são estudos basicamente que nos dizem que ações com bons retornos nos últimos 6, 12 meses têm a tendência de persistir com bons retornos daqui para frente, para os próximos 6, 12 meses. E isso acontece não necessariamente porque as ações são maravilhosas das melhores empresas dos Estados Unidos, mas sim porque o fator momentum aproveita
aproveita de alguns vieses dos investidores. Em outras palavras, uma estratégia momentum, ela dá certo, porque o mercado é ineficiente em precificar os ativos no curto prazo. E foi justamente testando esse fator que a gente chegou no resultado dessa estratégia que a gente chama de momentum nos Estados Unidos. De forma gráfica, a gente já vê que o S&P 500 está aqui na linha laranja. Ele ficou lá para baixo quando comparado com a estratégia de 20 ações com maior potencial de retorno lá dos Estados Unidos. Enquanto de 2000 até agora o S&P teve um retorno ao ano de pouco mais de 6,8%, a estratégia Momentum chegou a passar de 11% nesse mesmo período. E hoje, inclusive, essa estratégia está integralmente disponível para todos os nossos clientes aqui do Clube do Valor. E você pode conhecer, inclusive, todas as nossas estratégias no link da consultoria gratuita que eu deixei para você aqui embaixo. Dito tudo isso, agora você precisa ouvir uma outra versão. Se você quiser saber por que investir no mercado americano nesse momento pode ser uma grande burrice, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que o Ramiro Gomes Ferreira te contou tudo isso em detalhes. Estamos te esperando por lá.